Então, boa noite a todos. Eu sou a Berenice, sou psicóloga, especialista em psicologia escolar, pós-graduada em educação especial. Trabalho como psicóloga escolar numa escola da rede privada de Porto Alegre e sou supervisora de estágio em psicologia escolar da PUC. Hoje eu fui convidada para estar aqui nesse lugar mediando essa live, né, do CRP-RS Convida, que é um projeto que está aí trazendo temáticas muito relevantes, né, nesse momento que a gente está vivenciando. E hoje, o Covid-19, a psicologia escolar educacional, né, na atuação da escuta do docente, é algo hoje que a gente está... Eu tenho o prazer, né, de ter aqui ao meu lado, não posso dizer ao meu lado, mas acho que assim, nesse lugar, uma colega psicóloga, a Bianca Stock, a Thais Alberti e o João Luiz Weber, né, que são colegas que estão aí em vários locais do Rio Grande do Sul. E acho que, assim, para a gente começar esse momento, realmente, eu acho bem importante eu poder fazer uma pequena introdução e dizer para vocês, né, de forma resumida, o que nos trouxe para esse dia de hoje, por que dessa temática, por que desses convidados. E acho que, assim, começo dizendo desse lugar da Comissão de Educação do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, né, que ele teve, na verdade, a comissão, vocês vão entender depois quando eu fizer esse resumo, esse pequeno percurso, a comissão, ela se constituiu, né, no segundo semestre do ano passado, de 2019, mas o pontapé, né, o que desacomodou, o que deu início a isso tudo, foi, assim, como é que eu vou dizer para vocês, foi um incômodo, um desconforto de alguns colegas, né, na Serra, na subsede Serra do Conselho Regional de Psicologia, que lá em 2008, isso já tem 12 anos, eles que trabalhavam nas diversas áreas com educação, na educação, e sentiam falta de um espaço de trocas, um espaço onde pudessem falar sobre pensar, produzir, né, psicologia escolar, produzir a educação nesse espaço da psicologia, fazer essa costura. Então, com a formação desse grupo na subsede, no decorrer, no passar dos anos, se constituiu também, né, formou aqui na sede, em Porto Alegre, que é onde eu estou, um núcleo de educação que, com muito trabalho, com muita dedicação de vários colegas, né, tendo como coordenação, presidente, alguns conselheiros, né, que foram ao longo desses anos. Claro que para a subsede, isso tudo foi muito novo. Quando o núcleo se deu aqui em Porto Alegre, na sede, já tínhamos um caminho, né? Já tínhamos um lugar para seguir, e eu acho que isso facilitou. Aí, em 2015, esse núcleo se constituiu aqui em Porto Alegre, na sede. Desde lá, a gente vem trabalhando, né? Se dedicando muito a isso tudo. E aí, como eu comentei lá no início, o ano passado, subimos um degrau a mais, que é como comissão. Hoje a gente é Comissão de Educação do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. E esse dia de hoje, essa noite de hoje, ela surgiu numa reunião aberta, né, proposta pela comissão, lá em maio, e foi uma reunião aberta para a gente conseguir escutar os nossos colegas do Rio Grande do Sul, das mais diversas áreas, e também da psicologia escolar, e foi com essa escuta que, entre as várias demandas, a gente conseguiu, né, selecionar algumas, até porque não teríamos condições, né, nem braço para dar conta disso tudo. Uma das demandas que surgiu foi justamente, né, dos colegas psicólogos escolares, da educação básica, sobre como é que estão os professores, como é que está a saúde mental dos professores nesse momento, e foi o que nos alertou, bom, vamos pensar em alguns convidados e montar algo que nos faça nos aproximar, refletir um pouco sobre como estão os professores
como é que está a escuta docente para os professores, como é que a psicologia está trabalhando isso, como é que ela está lidando com isso tudo. Então, assim, vou, né, com essa pequena introdução, vou apresentar de uma forma como eles merecem, né, os colegas. Como já comentei lá no início, a Bianca Stock, psicóloga, mestre em psicologia social pela URGS, especialista em problemas do desenvolvimento da infância e adolescência pelo Centro Lídia Coriat, professora de pós-graduação em educação infantil da Unicinos, diretora da Vínculo Consultoria e Psicoterapia e colaboradora da Comissão de Educação do CRP-RS. Também temos como convidada a Thais Alberti, psicóloga, doutora em Educação pela URGS, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Maria e colaboradora do Núcleo de Educação da Subsede Centro-Oeste do Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio Grande do Sul. E o nosso outro convidado, né, para fechar esse nosso hall hoje, o João Luiz Weber, que é psicólogo, mestre em Psicologia Social, especialista em Psicologias Públicas e em Educação, em Políticas Públicas e em Educação, desculpem, atuou como docente no Centro Universitário da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, e é coordenador do Núcleo de Educação da Subsede Serra. Então, assim, com essa apresentação, claro, depois, né, cada um de vocês pode complementar, reforçar, né, esse meu, né, compilado, esse pequeno mini currículo, realmente, que eu tenho certeza que temos muito a acrescentar. E para dar início a isso tudo, eu abro, né, para a nossa convidada, Bianca Stock, e já abro, assim, com um questionamento, né, que a gente foi compilando ao longo dessa nossa trajetória, enquanto isolamento social, distanciamento, que é justamente pensar de que forma, né, que da noite para o dia, as escolas, professores e alunos tiveram que se reinventar. E diante desse cenário, Bia, como cuidar de si e do outro? Joia. Boa noite, que alegria poder compartilhar dessa noite com vocês. Muito me honra o convite, um convite da Comissão de Educação do Conselho Regional de Psicologia, que é composta por pessoas que são referências para a minha trajetória, pessoas que eu leio, né, os artigos e produções. Então, fico super feliz de poder dialogar e compor junto. Acho que a gente precisa desses momentos na psicologia e também dividir com os colegas que estão conosco hoje, até porque as pessoas perguntam, né, como é que o trabalho está acontecendo, como é que foi esse percurso de trabalho. Então, acho que vale contar um pouquinho também como é que se chegou nesse momento. Talvez algumas pessoas que estejam assistindo já acompanhem um pouco do meu trabalho e percebam que eu tenho feito muitas lives, né, que é uma coisa muito esquisita, muito nova, né, que a gente está... É um jeito diferente da gente poder fazer acontecer a psicologia perto das pessoas, das escolas, dos pais, e especialmente as escolas têm chamado muito para esses momentos de escuta e de diálogo. O que aconteceu? Em fevereiro, pela consultoria, eu fiz mais ou menos umas 20 jornadas pedagógicas em escolas. E a gente nem imaginava que estaríamos nesse momento, nessa condição. E as jornadas pedagógicas, os temas, todos giram em torno da qualidade dos vínculos no espaço escolar. E quando a gente fala de qualidade dos vínculos, é auxiliar os professores a poderem compreender melhor a faixa etária com a qual eles trabalham, fazer uma gestão de sala de aula que seja a partir da conexão, do protagonismo do estudante, desse professor exercitar a escuta de si, desse estudante, e também, né, essa escola viva que está em constante transformação. E pensar a qualidade dos vínculos é pensar a saúde mental do professor, né? Uma coisa está absolutamente correlacionada com a outra. Por quê? Porque o mesmo incômodo que vocês traziam e discutem na comissão, esse professor muito desgastado, muito robotizado, perdendo o desejo pela docência. Então, vindo nessa esteira, eu conto um pouquinho essa história, porque quando chega, né, 17, 18 de maio, e a gente tem, de uma hora para outra, o trauma da suspensão das atividades presenciais,
aflorou de uma maneira muito intensa as práticas pedagógicas das escolas, os propósitos e, às vezes, frente ao pânico, né, de algo que nos pegou pelo pé e que ninguém se preparou para isso, e as escolas são muito responsáveis, né, assim, a maioria das escolas, né, sem dúvida, são extremamente responsáveis nos seus processos com os professores e preparam os professores, oferecem formação. E eu atendo tanto a rede pública quanto a rede privada, né? Esse cuidado que os professores têm aumentado, não pôde oferecer isso para os seus docentes. E frente ao pânico, muitas escolas se viram retornando a práticas de controle, de conteudistas, de uma educação mais bancária, né? Que tem que passar o conteúdo, tem que dar conta daquilo que a gente programou, senão o que vai acontecer? E foi um momento na primeira semana que a gente disse, para tudo. Por que a gente está fazendo isso? Né? Foi esse diálogo que eu fiz com muitos diretores e gestores de escolas. Eu disse, gente, o que está acontecendo? Em uma semana, o processo de sofrimento dos adolescentes, das crianças e dos professores foi absurdamente intenso. E a gente aí volta com a pergunta ética. A serviço do quê, né? Assim, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou dizendo, que modo de subjetivação implica? Que jeito de estar no mundo? Que escola está por trás, né, e sustenta isso? Qual é a concepção de infância, de adolescência, de educação que está sustentando essa prática? Por que a gente está colocando a saúde mental das crianças e dos professores num segundo plano para dar conta de um conteúdo, se a gente tem, inclusive, uma BNCC, uma Base Nacional Comum Curricular, esse documento tão importante que em 2020 vem, né, precisou ser adotado por todas as escolas públicas e particulares, e que fala de toda uma concepção de educação, um documento que foi super sofrido da gente construir, mas que foca em habilidades e competências a partir do ensino fundamental, anos iniciais, que vai falar de 10 competências gerais que, né, mirando que elas objetivam a construção de um cidadão ético, que sabe resolver problemas, que sabe se comunicar de forma coletiva, que conhece suas capacidades e põe elas a serviço da comunidade e da construção coletiva. Então, a gente tem, inclusive, um documento que sustenta isso. Não vamos botar ele no lixo agora? Então, segura. Claro, a preocupação de justificar as aulas remotas angustiou muitos dos gestores, e eu tenho uma preocupação muito grande com os gestores, porque, neste momento, a gente precisa cuidar dos gestores escolares, porque eles estão na linha de frente, sustentando todos os processos. A gente fala muito dos docentes e dos estudantes, mas tem que poder pensar redes de apoio, de reflexão e de cuidado com os gestores escolares, porque o nível de adoecimento é muito grande. Então, nesse reinventar, claro que a gente está num contexto absolutamente terrível, que é o contexto da iminência da morte, né? O medo da morte, o medo da contaminação, o medo de perder as pessoas que a gente ama. A gente está falando de uma pandemia mundial. Então, é super delicado esse contexto, mas a vida é feita de ambiguidades, de paradoxos. E mesmo nesse contexto, a gente pode ver oportunidades. Então, as escutas docentes começaram com os pedidos, as escolas vinham com o pedido, Bianca, atende os pais, acalma os pais, né? Ajuda a gente a construir com os pais. Eu disse, opa, desde que haja isoformismo pedagógico. O que significa isso? Coerência. O mesmo jeito que a gente quer que os professores tratem os alunos e as famílias se correspondam dialogicamente com a escola, precisa ser o modo como a equipe, né, a gestora, cuida dos seus professores, dos trabalhadores de dentro da escola. Senão, não dá para a gente começar a conversa. Então, primeiro, a gente precisa cuidar da equipe, dos professores, para que isso faça sentido, para que isso seja uma construção de saúde mental coletiva dentro do espaço escolar. Então, quando as escolas vinham com um pedido dessa conversa sobre parentalidade, que é um trabalho que eu também desenvolvo, eu disse, primeiro a gente precisa conversar com os professores, eu preciso escutar os professores para ver o que está acontecendo, e disso vieram processos belíssimos, lives muito emocionantes, em que os professores iam compartilhando as angústias de estar em casa, o se deparar com si mesmo,
dentro de uma profissão que muitas vezes estava marcada por um cotidiano robotizador. Eu dou aula em 3, 4 escolas para conseguir pagar minhas contas, eu me super autoexploro, um pouco, né, com algumas ideias sobre o que é ser docente bastante equivocadas, né, e que vem de uma construção histórica, então eu tenho que dar tudo de mim, trabalhar sábado, domingo, segunda, muita cobrança, e daqui a pouco eu paro, eu estou em casa, e eu tenho que me encontrar comigo mesmo, com a minha família, com os meus filhos, né, e os professores relatam muito nas escutas que a gente faz. Gente, eu não olhava para os meus filhos, eles sentiam muito a minha falta, eles sentiam muito a falta da minha presença, então esse professor também teve que se reencontrar consigo. E frente ao descontrole total, né, a gente não controla nada nessa pandemia, a gente fica na espera e na confiança de dados oficiais, o que é bem complicado no contexto político que a gente está, né, que possam nos ajudar a pensar sobre o que está acontecendo e tomar as medidas. Primeiro achávamos que era uma semana, virou 15 dias, virou um mês, já estamos em 3 meses e não temos perspectivas de voltar para o presencial. Alguns professores começaram a relatar a ansiedade de controle dos alunos. Então, se eu não posso controlar nada, e agora eu perdi o controle da aula também, por uma ideia de educação baseada em controle, que é super difícil da gente virar a chave, porque foi a educação que, infelizmente, a gente viveu, honrando os professores que tivemos, as escolas que tivemos, que fizeram o melhor possível, mas a gente vai reconstruindo conceitos, né? Entendendo que a gente pode qualificar práticas né? Entendendo essa escola sempre como um espaço orgânico e vivo. Esses professores, agora como é que eu ensino esse controle na tela? Porque é muito dolorido para um professor, e eu sou docente também, né? Ir para expectativa de aula, e professor gosta da bagunça da sala de aula, gosta da relação com o estudante, professor tem saudade de estudantes, escutei demais os professores falando isso, né? Eu tenho saudade de abraçar os alunos, daquela conversinha no corredor antes de entrar na sala de aula, de ver o olhinho brilhando, né? Da chegada insegura na entrada da sala de aula. Essa dinâmica, o professor escolhe porque gosta de gente. Então, se vê frente a uma máquina, nossa, cadê o meu desejo pela docência? Então, esse professor começou a se angustiar e eu comecei a escutar muitos relatos colocados assim. Olha só, Bianca, o que a gente faz para que eles abram a câmera e abram o microfone durante as aulas síncronas? Porque eu acho um absurdo eu ficar aqui, né, me quebrando para dar aula, para preparar uma aula assim, assado, que eu nunca tive que preparar, e eles nem para abrir a câmera. Aí, opa, para lá. Se a gente faz a diferença entre pedido e demanda, quando vem, né, um pedido da escola e diz, tá, ok, eu entendi que o pedido é esse, mas a demanda lá embaixo do iceberg, vamos desmontar ela para entender o que a escola está realmente demandando nessa situação. A gente precisa ajudar os professores, né, bem lá no poema de Eduardo Galeano, me ajuda a olhar, vem cá, vamos olhar juntos esse negócio aqui, né? Pensa que tu tem 16 anos. Tu tá na frente da tela com um monte de colegas do teu lado. A vergonha de tomar um print e isso ir para as redes sociais e depois sabe-se lá o que vai acontecer. Adolescente é ensaio, né? Os ensaios maravilhosos de sexualidade da adolescência. Ou eu vou toda encapuzada, que é para ninguém me enxergar na escola, ou vou lá, passo um rímel, um monte de base, aí vem, né, de 1000 jeitos diferentes. Adolescente que enfaixa o braço para ter um assunto na escola. São 1000 manifestações maravilhosas. Entender que está tudo certo esse adolescente, paf, desligar a câmera, paf, desligar o microfone, e que não dá para a gente fazer uma reação a esse comportamento no sentido de se sentir ferido, né? Porque quanto menos escutada eu sou, mais eu me alio com as minhas feridas, e como algumas estratégias apareceram. Mas não te preocupa, colega, eu estou descontando ponto de quem não abre a câmera.
Eu disse, gente, essa é a educação que a gente quer, que a gente acredita, e é bonito fazer esse processo com os professores, porque eles têm muito claro a educação que desejam, mas às vezes falta o compartilhamento de estratégias, de poder escutar como o colega do lado está vivendo. É muito solitário ser professor numa condição de isolamento social, porque parece que é só na minha aula que os alunos desligam a câmera, que os alunos desligam o microfone, que não fazem atividades, que dão ok, mandei atividade, mas mandou em branco, né? Como assim? Então, a escuta docente, ela vem nesse processo de humanização, né, do outro, de entender que o outro não é máquina, e que o conteúdo agora é a vida. Não tem conteúdo mais importante numa escola agora do que tudo isso que está acontecendo. E quando esse professor ele se sente respeitado, valorizado, né, dentro da sua equipe gestora, ele também, de forma empática, tem mais disponibilidade para escutar a leitura de mundo que o estudante está fazendo sobre os processos, a questionar as suas abordagens de ferramentas, a estar atento àquela criança que faz 2 semanas que não aparece para dar um oizinho para a prof, em que a gente está preocupado. Então, sair dessa expectativa de cobrança e conseguir construir um diálogo frente à ansiedade das famílias também, né? Então, a gente teve 1000 situações diferentes em relação às famílias. Famílias cobrando, isso é uma prestação de serviço, vocês não estão prestando, a gente vai cancelar a matrícula, né? No contexto da escola particular. Oi? Como assim cancelar a matrícula? Qual é a função social da escola? Tem as situações de pais com dificuldades financeiras, tem a situação de pais que não estão nesse momento, mas que tem uma lógica de relação com a escola que não é como esse espaço educativo, que tem uma função social de pertencimento, mas não é na briga que a gente vai construir, né, uma cultura de comunidade educativa, é no diálogo, na escuta. Uma das escutas docentes mais bonitas que eu tive o privilégio, né, o prazer de fazer nessa quarentena, foi com uma ex-aluna minha, da Unicinos, que é professora de uma escola municipal na Restinga. E aí poder entender que a escuta docente da escola pública é completamente diferente da escola particular. Eu atendo algumas redes municipais de ensino, mas escutar aquela professora de forma individual, porque tem essas, né, as características, singularidades, tanto esses processos de escuta docente, e eu, né, torço muito para que a gente esteja construindo uma cultura de que sim, a gente pode fazer reuniões pedagógicas para se escutar, né? E que isso é de uma potência gigantesca para uma escola que se quer criativa e que se quer humanizadora. Mas tanto escutar coletivamente em grupo, quanto escutar uma experiência. E eu recebi muitos retornos, porque foi uma live que eu não falei. E a Caroline, né, essa professora Bárbara, contou toda a situação de como ela e as colegas professoras naquele contexto estavam conseguindo construir a manutenção de vínculos com as famílias e estudantes, dizendo: a gente está com muita vontade que tudo isso passe, porque a gente quer ver vocês de novo na escola, e vocês fazem a vida da gente valer a pena também, né? Eu me importo contigo, você é importante para o contexto da escola, e a gente está conectado nessa situação. E de botar máscara, EPIs, e ir para a rua, fazer visita domiciliar, ajudar na construção de redes de políticas públicas não, mas no sentido de né, articular as redes que a gente tem em prol da segurança alimentar de algumas famílias que estavam passando por situações ainda de maior vulnerabilidade frente aos desafios econômicos que a pandemia colocou. Então, só esse momento da gente entender como cada um vai lidando com essas situações é tão enriquecedor e também baixa a ansiedade e a cobrança desse professor, faz esse professor também se olhar com mais generosidade. Essa semana, especialmente, foi uma semana em que veio muito forte no consultório e muito forte nas assessorias para as escolas o esgotamento. Estamos esgotados. E pegou muito forte nas crianças e nos adolescentes a conscientização de que esse negócio está demorando demais. E que o prazo de validade venceu, eu estou com muita saudade dos meus colegas, eu quero correr no recreio,
eu tô com muita saudade dos meus amigos. E a formatura que a gente pensou lá no final do ano, quer dizer que não vai acontecer? Quer dizer que a gincana que a gente faz todo meio de ano também não vai acontecer? Então, um entristecimento das crianças e dos adolescentes muito grande. E com isso, um evidente rechaço, essa interação pela internet. E os professores muito entristecidos, achando que isso era porque eles não são bons o suficientes, porque eles não dão conta da ferramenta, porque eles não estão conseguindo construir. Gente, vamos lidar com a tristeza. Tá tudo bem a gente entender que agora a gente precisa falar disso, precisa falar das frustrações que a gente está vivendo e de todos os planejamentos que a gente fez e que eles não puderam ser vividos, né? E é na medida em que eu compartilho, que eu construo narrativas sobre esse momento, que a gente também vai construindo, né, um repositório, a gente vai construindo uma possibilidade simbólica, né, um discurso simbólico sobre algo que a gente não tinha narrativa simbólica, que era uma pandemia mundial. Então, a gente vai precisar, juntos, encontrar formas expressivas para dividir esse momento, porque isso é o que nos integra psiquicamente, isso é o que nos possibilita se olhar com essa generosidade e com uma integração de psique-soma, porque o excesso de telas, ele vai provocando uma dissociação, né, entre a psique e o corpo. Eu preciso esquecer, cindir toda a minha preocupação em relação à contaminação, a minha preocupação em relação ao trabalho, ao emprego, a preocupação em relação à situação dos meus familiares e etc., e me concentrar tantas horas para estar ali na frente do computador, dando conta de uma demanda. Pera lá. Se isso um dia a gente suporta, 2 dias, ok. 3 meses é para desintegrar mesmo, né? É para a gente entrar em sofrimento mesmo. E a possibilidade da gente retomar, né, essa organização corporal e psíquica é no olhar do outro, é na escuta e no compartilhamento com o outro. E algo que eu vou fechar para poder passar para os colegas também, algo que também é muito interessante de compartilhar com os professores, é que, às vezes, o contexto da educação provoca uma cultura desse professor estar mergulhado só naquilo com o qual ele trabalha, né? É química, é português, é história, e uma dedicação, uma devoção à preparação de aulas, correções de tarefas, e daqui a pouco esse professor estava se vendo muito pouco criativo. E não foi nenhum, nem outro, né, em 2 adultos que perceberam nesse momento da quarentena, do isolamento social, que o seu repertório de literatura, de música, de arte, estava muito diminuto. E quando o nosso repertório cultural, artístico, ele fica muito restrito, essa vida ela vai se tornando desinteressante, né? Então, um desafio com os professores é também poder perceber quais são os repertórios que, né, é esse desenvolvimento, essa extensão do brincar lá da infância, que isso vai se aprimorando e vai amadurecendo para a idade adulta, esse compartilhamento das narrativas sociais pelas músicas populares, pela literatura, que a gente pode dispor agora, porque está sempre um passo à frente, e nos ajudar a simbolizar e compreender o momento em que estamos. E tem iniciativas lindíssimas dos professores, e professores muito envergonhados de compartilhar com a ideia, nossa, será que está certo? Será que eu podia fazer isso? E eu disse, gente, é invenção, a gente vai ter que errar e acertar muitas vezes juntos, né, nesse momento. A quarentena deixou muito claro que o fator humano na educação, ele é imprescindível, e que se a gente não cuidar das equipes, se a gente não fizer esse cuidado, a gente não consegue cuidar das crianças e adolescentes, né? O cuidado de si, o cuidado com o outro, e o cuidado planetário que a gente está sendo convocado agora, um não existe sem o outro. Um não se constrói sem uma inter-relação. Então, acho que, né, nesse primeiro momento, esse compartilhamento vou deixar uma sugestão, tem um texto lindo da Carla Rinaldi,
nas 100 linguagens da criança. Eu acabei nem falando de educação infantil agora, mas então, vamos ver se no decorrer da conversa a gente traz, que é sobre a pedagogia da escuta. E a correlação da pedagogia da escuta com a educação para a paz. É aqueles textos que a gente lê 1 milhão de vezes, porque a gente nunca vai entender ele na complexidade, na profundidade que ele propõe. Mas talvez esse seja o esforço, né? Como que a gente expande uma pedagogia da escuta e que tem tantas experiências bárbaras de educação infantil, conseguindo construir esse espaço dentro de liberdade e de uma educação realmente que dignifique, né, a vida das crianças e dos adolescentes, mas especialmente as experiências de educação infantil, a gente poder expandir ela para a adolescência e para os outros níveis de ensino. Muito, né, incrível. Acho que assim, mesmo que a gente faça, eu fui anotando algumas palavras-chave assim, da tua fala, mas eu acho que antes de eu fazer, eu fico encantada com as manifestações aqui dos convidados, colegas, né, que estão acompanhando esse momento. Eu vou citar alguns poucos, então, assim, sem dúvida alguma, não tem como controlá-los todos, mas temos aqui Carla Hack, né, parabenizando pela iniciativa, ela trabalha na Secretaria de Educação do município de Taquara, tem outras tantas falas, reforçando a importância do tema, né, agradecendo essa preocupação com a saúde dos professores, alguns outros também relatando que estão fazendo essa escuta nos seus ambientes de trabalho e como faz sentido escutá-los primeiro, assim como a Joana Novaes está aqui falando isso, né, sinalizando que isso é uma preocupação e que está aí, a gente precisa olhar para esse profissional, que eu acho que quando tu fala em algum momento desse fator humanizador, né, desse lugar, eu acho que o professor hoje, ele ocupa, ele volta, ele sempre esteve, mas em algum momento ele cai num lugar, assim, de desvalorização, de esquecimento, e hoje ele ocupa um lugar do essencial, né, ele retoma aquilo que é seu, né, e acho que tem que ter sempre uma preocupação com esse lugar. Tenho aqui também, deixa eu atualizar aqui, deixa eu ver, o cuidado com todos, né? Acho que a Rejane Souza está perguntando qual é a autora, depois, né, Bianca, se tu conseguir nos sinalizar ali, porque eu acho que já facilita. Deixa eu ver aqui mais. Já colocaram aqui. Então, acho que dessa questão tem aqui também a Caroline Nogueira, que diz: esgotamento é a definição correta para essa, né, dessa etapa que estamos vivendo, nesse momento de isolamento. Temos aqui alguns colegas que reconheço com os nomes, né, e eu acho que depois, de repente, o João, né, se sentir confortável, a própria Thaís, para falar um pouquinho, que eu sei que estão na linha de frente lá do ensino superior, né, os professores desse lugar também, que sem dúvida alguma estão sendo demandados, né, num outro formato, com aquele aluno que é um adulto já, né, que tem uma condução e consegue fazer esse lugar, assim, de se colocar diferente da educação infantil, né, do fundamental dos anos iniciais, que precisam de um suporte muito próximo da família, dos responsáveis. Mas eu acho que de tudo que tu, assim, sem dúvida alguma, eu fui pincelando algumas falas, são as palavras-chave, a questão do robotizado, né, e eu acho que dentro desse momento que vivemos, a gente já tem tantas fases, e acho que quando tu traz a questão tempo, Bianca, é sem dúvida alguma, né, um fator que está aí nos desafiando, porque a gente saiu no dia lá 18 de março, pensando em 15 dias, e de 15 em 15 a gente está aí em 3 meses, né, de isolamento, distanciamento, e com essa insegurança de não saber o que teremos daqui 15 dias. Eu acho muito importante a gente pensar sobre, e acho que a cada 15 dias, a demanda, a cobrança, aquela coisa assim da culpa, né, do questionamento, ele fica muito forte. Dias melhores, dias piores, eu costumo dizer nesse sentido. Então, acho que a questão do robotizado, do pânico, né, gritou muito, o cuidado com os gestores, eu acho que a gente vai atropelando as questões e em alguns momentos, esquecendo de
está nessa linha de frente também, né, de não pessoalizar, porque não é algo que é eu sou uma boa ou má, ou, né, como professora, que profissional é esse? Eu acho que estamos todos aprendendo, né, a questão da humanização, conteúdo é vida, isso é poesia, né, não, acho que anotei, não, a questão assim, o que estamos vivendo é o que temos agora, é isso. A vida é o conteúdo é a vida. Acho que foi nesse sentido, não sei se depois tu me corrija, né, se eu fiz a compreensão. A questão da escuta, eu ali, enquanto ia correndo o chat, a escuta docente da escola pública, um desafio, né? Você, em algum momento, trouxe isso também. E acho que a questão das telas, né, para os alunos, que são alunos que certamente, assim, dominam muito mais, né, os professores estão se reinventando, outros descobrindo telas, né, plataformas que não tinham esse contato, né, em nenhum momento se propuseram a isso, porque não era a proposta, mas fico me questionando também da questão das telas para os alunos. Eu sei que o tema não é esse, mas eu fico aqui tentando imaginar que as telas eram algo que eles tinham lá para lazer, que escolhiam lugar. E hoje eles as telas, se misturam as telas do lazer com as telas, né, do desenvolvimento, do aprendizado. Acho que a gente tem, sem dúvida alguma, um campo de trabalho, né, da psicologia escolar, nessa escuta docente. Também, assim, não posso me empolgar muito, estou aqui hoje como mediadora, tenho que lembrar desse meu espaço, desse meu lugar, né? E aí eu gostaria de abrir um pouco para os colegas, né? Não sei se a Thaís, né, ou o João, sobre esse lugar do professor, né, universitário, do ensino superior. Como é que vocês estão vendo isso e vivenciando? Eu sei que a Bianca também atua nessa área, mas aí eu queria escutar um pouquinho, né? Não sei qual dos dois gostaria de falar sobre, ou os dois. Como você se sentir melhor? Que lugar ocupa o professor universitário? Podemos Quem falar vai? um pouco. João? Thaís? Eu não ouvi o João. Acho que o João está com o microfone desligado. Agora estão me ouvindo? Sim. Sim. Ótimo. Então, gente, primeiramente eu queria agradecer o convite, né, a fala da Bianca, que trouxe assim um enriquecimento muito grande, né, para a discussão de uma temática tão importante, né, hoje em dia. Também dizer que eu estou muito feliz de estar participando de uma live onde eu vejo ex-professoras minhas, né, como o caso da Vivian, que foi minha professora na graduação, e vejo a presença de várias alunas minhas também, né. Hoje eu estou ocupando esse espaço duplo de profissional, então, que atua com a psicologia e a educação, e professor, né, que é então o espaço que ocupa a maior parte, né, da minha atuação profissional. Queria complementar, então, em relação a algumas coisas que a Bianca já trouxe, né, e também trazer um pouco da minha experiência pessoal de professor, né, porque eu também me sinto contemplado, né, dentro desse espaço de que, bom, eu preciso também ser ouvido em relação às minhas demandas, né, porque dar aula nessa modalidade acaba sendo bem diferente, né. E, claro, levando em consideração o caso do ensino superior, que é diferente, né, do ensino básico, né? Ambos têm suas particularidades. Então, gente, né, inicialmente, uma reflexão que eu tinha feito é que a questão da pandemia, né, ela afeta toda a nossa sociedade, mas em alguns momentos as pessoas elas têm a visão de que, bom, certas áreas elas não podem ser afetadas, porque certas áreas elas são necessárias, né, para que eu consiga dar conta de sobreviver a essa pandemia. Então, bom, se a escola está afetada, onde eu vou deixar as minhas crianças? Como elas vão aprender? Como vai ser o desenvolvimento das mesmas?
Se as aulas permanecem online, bom, então elas têm que ser incríveis, né, já que as crianças não estão usufruindo da estrutura da escola, elas precisam, então, ser aulas maravilhosas, né, que superem tudo aquilo que é possível de imaginar, para que tenha validade, né, para que esse ano letivo possa ser mantido. Né? E daí vem aquela reflexão, bom, o Enem está aí, né, o Enem vai ter ou não vai ter, eu quero que o meu filho aprenda os conteúdos, eu quero que ele não fique com essa lacuna. Então, os professores, eles precisam, de um jeito ou de outro, conseguir atender isso, né? E para o professor cai tudo isso no colo, né? Bom, eu tenho que lidar com a minha própria ansiedade em relação à pandemia, com o meu ambiente de casa, né, que também precisa dos seus cuidados, e ainda conseguir ter uma prática docente que vá atender a todas essas expectativas sociais, né? E dentro de uma modalidade para a qual eu não fui treinado, para a qual eu não tenho uma vivência anterior, né? Dentro de um ambiente de aula que não tem essa mesma proximidade, não possibilita esse vínculo tão direto. Né? Tanto é que uma das coisas que eu vejo assim muito na minha prática que acabam afetando é a questão de não ver o rosto dos alunos, né, muitas vezes. A questão de ligar a câmera, né, muitos optam por não ligar e também, às vezes, por problema de conexão, né, todos começam a ligar a câmera, começa a ficar lento, cai, né, e daí geralmente está o professor ali, né, só ele com a câmera, ele fica se vendo num espelho por horas, né, durante o dia, e o fato de não estar vendo o rosto dos alunos acaba sendo muito difícil, porque as caras, né, as expressões, elas servem como um termômetro de como está a nossa aula. Então, no momento que eu vejo um aluno prestando atenção, né, só fazendo aquele movimento com a cabeça, eu sei que aquela linha de raciocínio ela está coerente e ela está atendendo, né, a expectativa do mesmo. No momento que eu estou online e eu não tenho essa possibilidade, né, eu preciso estar sempre pedindo um feedback, algum tipo de retorno, para estar tendo essa troca, né, que me possibilita, então, saber, bom, estou no caminho certo, estou trilhando um espaço, né, que está sendo coerente, está fazendo sentido para mim e para os alunos. Né? Então, tudo isso, né, todas essas questões, elas precisam ser refletidas, né, a gente precisa ter esse espaço de escuta. A psicologia fala tanto da temática da empatia, né, acho que no momento da pandemia ela se torna importantíssima de ser exercitada, né, muito para além do conceito, mas realmente fazer esse movimento de entender a posição, né, e o lugar do outro dentro desse espaço. Né. E acho que uma das principais coisas que a Bianca trouxe, né, é que esse momento diz respeito não só a conteúdos, não só a cronogramas, a tarefas, a prazos, mas sim diz respeito às nossas vidas, às nossas relações, os nossos vínculos, que é aquilo que temos de mais importante, né, e que com certeza é o que a gente mais está sentindo falta, né, nesse momento de distanciamento social. Enfim, de abertura, né, a minha contribuição acho que seria essa, né, a gente pode passar um pouco para a Thaís também, né, o nosso tempo ele não é muito longo e a gente tem muita coisa para falar a respeito desse tema, né, é algo que não se esgota aqui, mas o importante é que a gente possa plantar uma sementinha. Né. Muito legal, perfeito. Eu acho que o objetivo, já vou te passar, Thaís, eu acho que é isso, assim, a gente fica tão empolgado escutando vocês e querendo, eu vejo pelo chat aqui também, né, os convidados, os colegas ali, dizendo é isso mesmo, iniciativa, né, esse lugar que a gente está propondo, mas eu acho que disso que tu fala, João, fica uma sementinha. O desejo que a gente tem aqui em uma hora e pouquinho, é justamente despertar esse desejo para pensar, para refletir, para ir atrás, para buscar, para olhar para o lado, para ver como é que está lá o meu colega, que às vezes a gente também, né, enquanto psicólogo, né, esquece disso. E eu acho que esses momentos são muito importantes. A psicologia e a psicologia escolar e educacional precisa ter esse cuidado.
Então, a sementinha, eu acho que tu fala bem aquilo que a gente está propondo hoje, que não tem jamais como esgotar em tão pouco tempo. Thaís, por favor. Tá bom, gente. Obrigada pelo convite. Agradeço por estar aqui também representando a região centro-oeste do nosso recém-criado núcleo de educação. Então, estamos muito felizes com a iniciativa desse trabalho, começando um trabalho de formiguinha, num momento desses, né, que não é muito fácil também para a gente se reunir, mas estamos com pessoas muito engajadas em fazer uma psicologia escolar que chegue, que seja crítica, construtiva, transformadora e que pense muito nessas questões que tanto o João quanto a Bianca trouxeram. Então, para começar, né, eu estou aqui super nervosa com a conexão da minha internet, que cai a todo momento. Então, vocês imaginam o que é isso na vida dos professores, da rede pública, da educação básica, das escolas privadas? Olha o aparato que a gente precisa organizar, além de dar conta, né, de trabalhar uma aula, a gente tem que estar preocupado se a conexão vai cair ou não vai, e lidar com estas frustrações, dentre tantas outras que acontecem nesse processo. Então, eu particularmente também, atuando como professora, vivo essas angústias. Também estamos nessa estafa, que a gente começou as aulas em seguida, em março, deu sequência às aulas, né, na modalidade remota, que é um pouco diferente, né, não é educação à distância. A gente tem que entender que a gente está fazendo uma modalidade da qual ela surgiu num momento de crise, que a gente também não estava preparado para isso, então a gente não passou por formação, pensando muito, né, não só no ensino superior, mas os professores da educação básica, que não passaram por essa formação, que não têm essa fluência na tecnologia, que precisavam desse acompanhamento. Então, o quanto viver tudo isso agora, nesse momento, então, de entender que é uma solução para uma emergência, e que a gente vai fazer, eu tenho usado muito esse conceito do Paulo Freire, a gente vai fazer o que é viável possível, para cuidar um pouco também da gente, né, porque senão não tem como cuidar do outro se a gente não cuidar um pouco esses limites. Mas eu queria, assim, de uma forma, colaborar, falando de um trabalho que a gente tem acompanhado no ensino superior, numa unidade de ensino da universidade, que não a nossa, que ela está muito próxima desses círculos de comunicação de paz, círculos de comunicação não violenta, um pouco o que a Bianca falou. E a gente acompanha um pouco esse trabalho, e como é bom poder perceber professores e alunos se escutando de uma forma recíproca, com muita empatia, com muita solidariedade, preocupados em cuidar um dos outros. E ontem, inclusive, a gente teve uma reunião dessas em que uma aluna falava que o que eles queriam era manter laços sociais, laços afetivos com os professores, manter o vínculo a partir dessa construção desse laço, para saber que tem alguém esperando a gente quando tudo isso voltar. Então, uma fala também de uma professora, de poder trabalhar conteúdos, mas conteúdos no sentido que nos mantenham unidos nesse diálogo, não seguir uma ementa, uma grade curricular fechada, pensar na interdisciplinariedade, o que é que tem sentido para nós agora. Então, rolou muito em torno disso. O que tem sentido para nós nesse momento, fazer nesse momento? E aí passa a ter todo um outro interesse também para que estudantes e professores se envolvam nessa situação. E uma coisa que eu tenho observado muito, que eu acho que é da gente, né, como professor, mas que agora se acentua também, é um reconhecimento, né, desse esforço, dos professores querendo saber muito. Vocês estão aprendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando lá na videoaula, no WhatsApp? Como é que isso está chegando para vocês? E, claro, essa coisa do contato, então, aparece muito, né? Tem professor
que fica dando aula, que montou o quadro em casa e dá aula na frente do quadro. Os alunos estão com a câmera ligada, a situação, além de ter todas essas questões que a gente está em casa, no meio, eles relatam muito que estão em casa, no meio de toda a rotina da casa. Então, tem gente circulando, tem irmão do lado estudando para escola, que nem ele tem que dividir, um não pode abrir o microfone porque está com o outro. Então, tem todas essas situações para serem consideradas. E que, enfim, os professores trazem muito isso, né, de que escolheu ser professor para estar nessa muvuca, né, de estar com os alunos, de estar conversando, encontrando no corredor, e que nesse momento, então, isso não é possível, mas que esses encontros que a gente está fazendo, que é a gestão, os professores do semestre e os alunos, e a gente acompanha, não somos nós que fizemos a mediação, mas que eles, nesse momento, eles podem conversar e se ouvir mais, e aí entender o que está acontecendo, e ali, naquele momento que é mais descontraído, as pessoas acabam abrindo a câmera, dando um oi, então é uma emoção muito grande de se ver, então é muito aquela sensação assim, ai, que bom ver vocês, assim eu sinto que tô viva ainda, tô presente, sou professora, vocês estão aí, então a gente está sabendo como cada um está passando tudo isso. E eu acho que pensando nessa questão, é muito importante a gente se ouvir com muita honestidade, assim, do professor poder compartilhar aquilo que ele está sentindo. A gestão, como a Bianca falou, é super importante a gente olhar para ela, cuidar, e o quanto esse cuidado vai repercutir nas ações com os outros colegas. Então, de estar atento para isso, que isso vai, enfim, que a gente, na verdade, o que eu ouço muito dessas reuniões, estamos todos no mesmo barco, a gente está aprendendo a ensinar desse jeito, os alunos estão aprendendo. Claro que adultos, jovens adultos, enfim, tem uma outra dinâmica, né, para aprender nessa modalidade, que é muito diferente da criança, é muito diferente gerenciar o tempo de computador, enfim, para ensino-aprendizagem com uma criança do que é para um adulto. Então, tem todas essas situações para a gente considerar, né, nisso tudo que a gente está vivendo. Mas o que se vê ali é que não existe mais essa hierarquia que a gente tem pela história, né, da educação, enfim, a forma como ela se institucionalizou no Brasil e, enfim, no mundo, como ela veio com essa questão, né, da disciplina, do controle, da coação. E hoje, uma coisa que eu tenho observado muito, pelo menos nesses espaços, é que isso está dando vazão para outros sentidos desse fazer, de que é possível, sim, afeto, fazer parte desse processo de ensino-aprendizagem, principalmente quando a gente fala em ensino superior, né, de que, bom, a gente tem outros interesses, somos adultos, enfim, essa coisa da razão, da emoção, de separar um pouco isso, e não, a gente pode construir esses vínculos que são fundamentais, né, no ensino-aprendizagem, seja em qual nível a gente está, e essas relações interpessoais que vão dizer do sentido também de a gente se envolver ou não com aquilo que está sendo proposto. E eu acho que ser protagonista nesse processo de pensar num processo de autonomia, no sentido de que vamos construir junto o que nós vamos fazer, vamos nos ouvir para construir junto aquilo que faz sentido para nós enquanto grupo. Acho que isso é muito importante de ser pensado e pode abrir todo um caminho para a gente continuar a fazer um processo de educação assim, com esse cuidado de estar no mundo com o mundo, né, nessa situação, e que a educação não se faz no silêncio. Então, desse questionamento, é da problematização, é desse envolvimento, né, de estar querer investigar, querer descobrir o que está acontecendo e relacionado, não coisas separadas, que nem a Bianca falou, não é uma coisa separada, matemática é separado do resto de todas as outras coisas. Não, elas estão interligadas. E como isso faz sentido para mim, qual é o significado social de eu aprender isso? Acho que mais ou menos por aí, para a gente seguir conversando. Me encanto com a fala de vocês, né, com
com essa fala humanizadora, sem dúvida alguma, com esse cuidado nos mais diversos âmbitos da educação, né, que vai lá desde do pequenininho, do maternal, educação infantil, e vamos até a gestão, né, porque falamos de humanos. Eu quero só dividir, assim, o que está chegando e que realmente incrível, assim, a participação dos convidados, né, alguns que eu conheço, que são colegas que me enchem de orgulho, que eu miro muito para me espelhar na sua caminhada. Então, tem aqui, que a Joana, já citei ela antes, já participou, de como o excesso de conteúdo, quando os alunos reclamam desse excesso de conteúdo, o que eles querem comunicar, né? Que é a falta que eles estão sentindo da escola. Também, assim, reforçando a ótima iniciativa, a Ana Paula dizendo que na reunião de hoje, dos docentes da escola e a gestão, tivemos muitos momentos de silêncio, né, e o quanto o silêncio diz. A Soledad Gomes diz, precisamos focar no humano, né, no meio de tanta tecnologia. Tem também aqui, deixa eu ver, são tantos aqui, a Vivian dizendo que no retorno que a gente precisa priorizar enquanto psicologia escolar é o acolhimento. Regina Crestani dizendo, reforçando a questão do lugar que agora, né, não tem um lugar do saber, e sim do cooperativismo, né, da empatia, do afeto, que também apareceu na fala de vocês. E, gente, isso aqui movimenta-se com uma velocidade que eu confesso para vocês que eu não consigo acompanhar. Mas eu acho que a gente dá segmento, e eu vou aqui, né, pensando algumas contribuições. Lamento, sem dúvida alguma, não poder, assim, contemplar a todos, então me perdoem, mas eu vou resgatando algumas palhinhas ali. Se tiver alguma pergunta, né, no formato mais pergunta, eu vou priorizar. Então, assim, Bia, vamos seguir o círculo. Eu acho que apareceram tantas coisas, né, tantas contribuições nisso tudo, te vi aí, né, não sei se anotando, né, fazendo com a cabeça baixa, né, acompanhando isso tudo. E vou passar a palavra para ti sem ter essa preocupação, assim, de uma pergunta propriamente, algo que seja, bom, isso está constituído. Então, assim, te devolvo com tudo isso que a gente está escutando e que os colegas, os convidados, quem está acompanhando essa live, está contribuindo. O que a gente pode seguir falando para plantar a sementinha que o João falou? Tá joia. Estamos escutando? Agora sim. Sim? Não? Escuta? Tá bem. Então, só o pessoal estava perguntando, né? Alguns colocaram o livro que eu sugiro, é As 100 Linguagens da Criança. Para quem trabalha com educação infantil, ele é obrigatório. Esse aqui é o volume 2. Mas para quem quer trabalhar com educação, é um livro lindo, e tem um texto da Carla Rinaldi, como escreveram ali, só que não é com K, é com C. Que é esse texto que se chama Pedagogia da Escuta. E um outro livro que muitos dos nossos colegas devem ter lido agora nas férias de janeiro, que é esse livro lindo do Christian Dunker, O Palhaço é Psicanalista, que fala sobre a escuta também. Então, assim, compartilhamento das coisas que tem me ajudado, né, nesse momento a pensar a escuta docente em tantos autores aí importantes. Mas duas coisas que eu gostaria de trazer, e a partir das colocações também que os colegas trouxeram, que tão enriquecedora, anotei um monte de coisa, assim, estava aqui com a minha canetinha e a planilha, algo que apareceu essa semana, né, e a cada semana a gente vai sentindo, vai percebendo ondas socioemocionais coletivas, né, e é bonito ver isso porque faz correspondência com a atividade de consultório, mais com as assessorias de escolas, momentos que a gente teve de maior euforia no início, de agitação, depois momentos de raiva, de muita irritação, de momentos de tristeza, aceitando o contexto. As pessoas estão começando a entender que este é o nosso 2020. Não é? Este é o nosso 2020, não era 15 dias de isolamento, a pandemia está longe de estar controlada,
A gente precisa ainda, né, reforçar por muito tempo esse laço social coletivo. E com isso, a gente sai daquela, um pouco de uma metáfora, né, que surgiu essa semana, da sala de espera. Eu acho a sala de espera um lugar incrível, né? Trabalhando com o consultório, às vezes, mesmo com isolamento acústico aqui, eu escuto o tic-tic-tic dos passinhos chegando na sala de espera, tendo muitas crianças, e aí, mesmo que já está quase em cima do horário, deixa um tempinho para, né, vamos chegar, a gente chega na sala de espera, uma conexão. E como é triste quando eu abro a sala de espera e aquele 10 minutinhos, 5 minutinhos que o pai, o filho, a mãe e o filho poderiam estar trocando, conversando um pouquinho sobre a vida dentro dessa rotina tão corrida que a gente tem, tá a criança, tic-tic-tic, mexendo no celular dos pais, num completo isolamento, nessa presença ausente. E essa metáfora, eu quero trazer ela para a gente pensar a quarentena, porque um pouco foi a ideia no início. A gente tem que suportar, a gente tem que, né, fazer uma suspensão da vida, porque daqui a pouco, quando passar o isolamento, a vida vai começar. Não, a vida é agora. É desse jeito que a gente está. É olhar para quem está dentro de casa conosco, é olhar para a nossa equipe, é olhar por que eu escolhi ser professor, é olhar, né, que relação é essa que eu quero manter de qualidade de vínculos com os meus estudantes. Se eu estou colocando as planilhas, como a Thaís falou, né, esses conteúdos pré-programados acima da relação com o estudante, acima da relação com, né, os meus pares também. Opa, o que é isso? Então, assim, a gente tem que sair dessa ideia de que tem que ocupar os estudantes, de que tem que ocupar as crianças, porque daqui a pouco a vida vai começar. Não, a vida é agora. E aí eu entro na educação infantil mais especificamente, porque ela tem uma singularidade, ela tem especificidades próprias, não é ensino fundamental. Às vezes eu fico assim, meu Deus, qual foi a base nacional comum curricular que leram, que não é a mesma que eu li? Porque, né, uma transposição do ensino fundamental para dentro da educação infantil que não existe. Então, tenho, né, o privilégio de discutir muito com o Paulo Foch sobre essas questões e trabalhar com gestores escolares, o que a gente está pensando, o que a gente fala quando fala de educação infantil. Então, no início, veio uma ideia muito equivocada, a gente tem que mandar um monte de tarefinha para dentro de casa das crianças, porque as crianças têm que estar ocupadas para, né, as famílias conseguirem dar conta das crianças. Nada disso. É o momento de construir intimidade com as crianças, da gente poder, né, com toda a força maravilhosa da produção winnicottiana, reforçar a importância dos ambientes na constituição psíquica das crianças. Esse professor, ele pode estar auxiliando na escuta aos pais a qualificar o ambiente familiar, que essa criança precisa ter toda a liberdade e espontaneidade para brincar livremente, que esse brincar seja sustentado num tempo, num espaço e com materiais né, desestruturados, que não tem aquele monte de brinquedo, o excesso de exposição a telas, ou escutar a angústia das mães, muitas mães em sofrimento, muitas mães que perderam suas redes de apoio e de cuidado. Então, as escolas têm feito trabalhos muito bonitos quando elas podem, né, focar nesse acolhimento às famílias, numa produção de concepção de infância coletiva. Eu tenho a sorte de fazer uma assessoria permanente numa escola de Porto Alegre que é um oásis, né? Então, que é uma delícia de trabalhar, porque tem uma clareza pedagógica muito presente. Então, a gente vê que são possíveis né, uma construção de escola como um lugar social de pertencimento e não fazer a transposição daquela educação infantil que era um lugar que tinha que colocar as crianças para os pais poderem trabalhar, de conveniência. Não é isso. A gente tem uma fidelidade com o desenvolvimento integral das crianças, e quanto menores as crianças, mais, né, conjunto anda aquilo que são os aspectos estruturais e os aspectos instrumentais do desenvolvimento. Eles andam todos coladinhos. Então, poder fazer essa construção com as famílias, escutar o que elas têm a dizer, não fazer uma expectativa de contato online que muitas vezes ele não faz sentido para uma criança pequena, né?
mas utilizar da materialidade, alguma coisa que vai para casa, que conte que a professora está com saudade dessa criança. Os pais estão podendo, junto com o apoio da escola, a sensibilizar o seu olhar para observar e para documentar o brincar das crianças, e isso é muito bacana, porque entendendo que né, oportunizar a capacidade dessa criança brincar sozinha também, esse pai sair dessa obrigação que a criança ele tem que ter um repertório gigante, tem que ir lá no Google ver todas as atividades que propuseram nessa quarentena, porque a criança tem que estar ocupada. Então, respira, volta. Vamos oferecer sustentação psíquica para esse brincar poder acontecer de forma espontânea, criativa, simbólica, livre, e os pais contarem esta narrativa e dizer, olha, aqui na minha casa, ela pegou o telefone e disse, é da escolinha? Tô com muita saudade da escolinha, né? E contar essas situações, ou relatos das crianças, e isso contribui bastante. Eu senti que os pais também no consultório tiveram muita necessidade de poder conversar mais, né, com a terapeuta dos seus filhos sobre o que estava acontecendo. E a gente poder ajudar esses pais a olharem para o que está acontecendo e para as brincadeiras como um espaço legítimo de produção simbólica é super importante, né? Então isso vai se correlacionando, que nem um pitoco me perguntou assim, Bianca, o que tu acha mais horrível? Um furacão, uma pandemia ou um tsunami? Daí eu não falei nada, ele assim, acho que é pandemia, né? Porque a gente não vê. E é isso. A gente não vê, né? A gente está lidando com uma situação que é do invisível, do medo das crianças contaminarem quem elas amam. E elas querem saber se a prof botou máscara, se a prof está se cuidando, e se a prof está correspondendo à aliança inconsciente de não morrer e de não desaparecer, como tantas coisas desapareceram. Então, essa manutenção de vínculos, às vezes eu escuto, né, em algumas falas, isso como se fosse algo menor. Não é. Isso é fundamental. Isso é essencial para fazer o nosso, como, né, os colegas falaram, fazer o nosso laço social. Então, eu tenho um lugar para retornar, eu tenho um lugar que me espera, e eu tenho uma escola que aproveita esse contexto, que estão com os contratos diminuídos em tantos %, né? Tem toda uma situação contratual e de gestão super delicada e angustiante que a gente não pode negligenciar e olhar para ela também, né? Muitas escolas fechando de educação infantil, que é muito triste. Mas entender que agora é o momento de sustentar esse laço, a ideia de comunidade educativa, de se colocar a serviço desses pais para ajudar a lidar com as situações dentro da própria casa, né? Fazer essa aliança de que todo mundo vai ficar vivo para a gente poder retornar. Então, um pouco sobre a educação infantil, era isso que eu gostaria da gente poder partilhar, e que a gente tem algo sério para respeitar, né? Que nem a gente escutou com algumas lives do Paulo Foca, eu vou trazer aqui de novo, pedindo permissão para o amigo. A nossa fidelidade com as crianças e a fidelidade com os adolescentes. Não dá para, no medo de fechar a escola, no medo de ter problemas de contrato, a gente romper esse laço de confiança, de fidelidade e de honra com a qualidade da infância e da adolescência. Por isso que não dá para voltar de qualquer jeito, não dá para voltar na educação infantil com as crianças não podendo brincar livre e não podendo interagir com um professor que está com medo de se contaminar e de contaminar os seus filhos, os seus alunos. Não dá. Esse retorno precisa ser pensado de maneira responsável, e todas as práticas durante a quarentena, elas vão construir memória. E a gente vai contar por décadas e décadas e décadas isso que a gente viveu. Qual é a história, que é a grande contadora de história, né? A escola é uma grande contadora de história. Ela conta a história da literatura, da geografia, ela conta a história das descobertas da matemática. Que história que a escola vai contar sobre esse tempo? Que memória que a gente está construindo com as nossas crianças, com os nossos professores, né? Isso é muito sério. Então, não há justificativa maior, né? Não pode ter nada acima
dessa relação de fidelidade com o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes, com respeito aos seus processos de aprendizagem psíquicos. Não dá para a gente submeter uma criança de primeiro ano de ensino fundamental em processos de alfabetização a situações homogeneizadoras de aprendizagem, porque tem que dar conta daqueles objetivos de aprendizagem pré-estabelecidos. Uma criança que está louca, assim, né, de desejo de aprender. Essa é a chama que precisa ser conservada. Assim como na escuta docente se coloca a responsabilidade com a gente, o nosso compromisso de manter acesa a chama e o desejo de ser docente, de ser professor. Né? A serviço do que a gente vai massacrar o desejo de ser professor e o desejo de aprendizagem das crianças em função, né, de protocolos ou de planejamentos anteriores a esse contexto social que a gente está, e a gente precisa educar as famílias nessa linguagem, porque a família que às vezes vem na angústia da mensalidade, na família que às vezes vem... Eu estou falando muito do contexto da escola particular, né? Eu acho que a gente precisa de uma outra live para falar do contexto da escola pública, com o tempo que ela merece, tá? Vou fazer minha meia-culpa aqui. Mas nada disso pode se justificar, né, estar acima disso. E as famílias, às vezes, vêm com angústia e não é para cumprir o pedido da família. Vamos fazer diferença entre pedido e demanda, né? Vamos entender o que essa família está querendo, do que realmente ela está buscando, e que, às vezes, fala de uma forma atrapalhada, porque ela não tem todos os conceitos de educação que a gente tem, e elas não têm um percurso, né, de pensar a escola como a gente tem. Então, a gente acolhe, mas a gente ajuda essa família a pensar sobre aquilo que ela está também cobrando ou produzindo em relação à escola, tá? Muito bem, eu acho sim, ó. Acho que a gente precisa pelo menos de umas 3 lives mais para dar conta do que está surgindo. Eu acho que uma demanda, sem dúvida alguma, a escola pública. E no chat aqui tem aparecido muito, né, algumas experiências, alguns relatos, inclusive, de como tem sido feito em tal local, como é que estão conseguindo dar conta, com todas as questões que a gente sabe que são inerentes a esse espaço, né, as dificuldades, a ausência da tecnologia. Acho que, sem dúvida alguma, é um outro momento e que requer realmente um cuidado e um olhar, uma abordagem muito específica, porque são particularidades que a gente tem que considerar, sem dúvida alguma, enquanto sociedade, enquanto comunidade escolar, preocupados com esse lugar, né? A questão da evasão escolar, eu acho que isso também, né, um pouquinho do que tu traz, acontece nos 2 espaços, né? O espaço da rede privada, muito em relação, né, aos custos, como é que essa família está dando conta, outros por entenderem, assim, acho que o que é possível, mas entenderem que eles não são, a família não é o professor, então o que a escola está entregando não é aquilo que foi contratado, mas sem dúvida alguma, eu acho que a gente precisa se debruçar sobre isso. Em algum momento também, Bianca, tu traz rapidamente no meio da tua fala, a questão do retorno, né? Eu ontem comentei isso e volto a dizer que no dia seguinte que paralisou, que é lá 18, 19, eu já costumo dizer que a gente já começa a pensar o retorno no dia seguinte. Não existe algo assim, estamos lá idealizando algo. Não, ele já está acontecendo. A vida não parou, né? É isso aqui que a gente tem quando tu diz, esse é o nosso 2020, sem dúvida, né? Eu acho que a gente precisa ter, e assim, ocupar o aluno também, aqui no chat aparece muito ocupar, para dizer que está entregando alguma coisa, qual é o objetivo disso tudo. Eu acho que o processo é muito mais importante nesse momento que propriamente a questão, né, do conteúdo em si. Eu acho que o processo, o aprendizado, ele está acontecendo porque, de novo, daí tu traz lá, é uma história que a gente vai contar por anos e anos e anos. E como é que a gente vai contar essa história? A gente está participando da história, a gente vai escrever a história, né, participando dela. Então, acho que são questões muito relevantes. Algumas contribuições do chat também, a fase, né, a fase da aceitação, é uma presença ausente. Já falei da evasão escolar,
o medo, né, do profissional, do professor ali em muitos locais de perder o emprego, então eu preciso entregar algo que apareça, né, mas uma preocupação também do chat, o acolhimento à família, e dos relatos, a questão da manutenção do vínculo, como é importante, porque o processo de desenvolvimento, não estou nem falando de aprendizagem, ele acontece na interação. E a Thaís, em algum momento, falou da emoção de ver as carinhas, de ver ali quando eles ligam a câmera, e isso é emocionante, é uma necessidade de todos, né? Por mais que a gente precise respeitar, eu acho que agora, se pensar, de repente a gente está num momento onde o aluno, né, a criança, o adolescente, ele está ligando a câmera, porque para ele também já está fazendo falta. Eu acho que a gente está, assim, com vários temas, né, para pelo menos umas 2 ou 3 lives. A gente fala lá num outro momento da escola, assim, dessa insegurança do professor. A gente está hoje aqui olhando para a escuta docente, e eu acho que muitos relatos, muitas experiências ali para aproveitarmos e depois explorarmos mais para pensar na outra live. Mas também, gente, eu acho que, assim, precisamos já começar a pensar no nosso fechamento, né? Estamos aí 1h16. Eu sei que está muito interessante, que a gente tem assunto para muito tempo, mas entendo também que é um momento que a gente está vivendo que tem uma exaustão das telas, né? A gente precisa pensar naquele tempo, que tem um tempo lá de real interesse, né? E a gente tem passado os dias nas telas. Então, o que eu vou propor? Né? Para que cada um faça uma fala, né? Deixando esse desejo de uma próxima live, e, sem dúvida alguma, nós, enquanto Comissão de Educação do CRP-RS, vi aqui que o Vinícius, que é o nosso presidente, estava nos acompanhando, colegas como o Matheus e certamente outros tantos que estão aí. A gente vai pensar e vai ter todo um cuidado para os próximos, as nossas próximas propostas de live, de trocas, de encontros com os colegas do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, acho que a minha proposta é essa, né, para que cada um de vocês possa, assim, né, fazer um jeitinho muito próprio o seu fechamento, né, e sem dúvida alguma já agradeço, vou agradecer depois, mas já agradeço a cada um, né. Podemos começar pelo João, né, vou fazer uma linha assim e vou concluir com a Bianca, pode ser? Perfeito, então. Não vou me estender muito, né, como a Berenice já trouxe. A nossa live era planejada para 1 hora, mas a gente não deu conta nem de 10% do que a gente gostaria, né? Seria tanto para ser falado. Também fico feliz que tem muitas pessoas que estão acompanhando, né? A gente viu que o número de pessoas assistindo ao vivo não tem diminuído muito, né? Mesmo com um tempo mais prolongado. Então, enquanto fala de fechamento, né, eu gostaria só de reiterar a importância, né, que a gente precisa ter de compreender, né, de resgatar esse entendimento de que o sujeito, né, ele é um sujeito, então, constituído dentro de um espaço social, né, onde há múltiplos marcadores aí complexos que vão afetar, né, o modo como esse sujeito, então, vai estar vivenciando essa pandemia, e também a própria questão da educação, né, dentro do contexto da pandemia, né, nesses moldes online. Então, há famílias diferentes, né, que têm, então, configurações, têm questões aí, tanto financeiras quanto de suporte de tempo, né, que vão propiciar para o aluno um espaço diferente em relação ao modo como ele vai estar aprendendo, né, nesse molde aí onde o computador acaba trazendo, né, essa mediação entre o professor e o aluno. Então, tem muitas crianças que elas vão ter um suporte muito maior para conseguir desenvolver as atividades propostas, né, e outras que vão precisar, então, de um olhar mais atento, né, que talvez aquilo tudo seja não esteja muito de acordo com a realidade das mesmas.
E daí também entra aquela questão tanto escola pública, escola particular, a faixa etária, né, o período de desenvolvimento afeta muito, né, para crianças de determinada idade, essas questões precisam ser bem mais dinâmicas, né, a gente não pode esperar, ter uma expectativa de que uma criança pequena ela vá permanecer horas e horas na frente da tela vendo só a figura da sua professora, né, e o professor, nesse momento, né, que é o cerne aqui, a questão mais importante da nossa discussão de hoje, né, a temática da escuta docente, ele muitas vezes se vê sem saída, né, ao pensar, bom, como eu vou produzir acesso a todos os meus alunos de diferentes realidades, né, através de uma aula que é mediada por uma tela, onde eu não consigo ter esse acompanhamento mais próximo, né, e ainda há a cobrança de que eu passe esse conteúdo e eu faça uma avaliação desse conteúdo, né, onde em algum momento, então, eu vou ter que talvez fazer uma prova, né, e essa prova ela vai acabar sendo respondida de forma diferente por crianças que conseguiram acompanhar essas aulas de modo diferente, né, e isso tudo vai afetar muito esse processo. Por isso, né, torna-se muito importante que a gente, enquanto sociedade, consiga ter essa visão de que o momento que a gente vive, ele é diferente, ele precisa de medidas diferentes, né? A gente não pode esperar que a escola e a educação ela opere nos mesmos moldes, né? E valorizar esse vínculo, esse processo de trocas afetivas faz com que as crianças consigam permanecer conectadas à escola, à figura do seu professor, aos outros colegas, né, e que a comunidade escolar como um todo, né, possa buscar se fortalecer, apesar de todas as dificuldades, né, esperando, então, que esse momento, esse movimento também possa ser benéfico, né, mesmo levando em consideração todas as dificuldades, e que o após a pandemia, né, essas relações, então, elas vão estar ainda mais fortalecidas e valorizadas, né, porque realmente a falta que todos sentem é grande, e as saudades, né, ela vai dar essa abertura para que a gente pare um pouco e pense, bom, eu vou voltar não só com conteúdo, eu vou voltar buscando priorizar o vínculo, o contato humano, as relações, né, e o crescimento conjunto através de uma cooperação mútua, né, entre todos os envolvidos. Certo? Muito bom. Obrigada, João. Thaís, teu fechamento, assim, um fechamento, né, pensando que a gente segue pensando sobre. Por favor, Thaís. Isso aí. Bom, agradeço o espaço, que bom estar aqui dividindo isso com vocês. Eu acho que é super importante esses momentos para a gente compartilhar e valorizar as experiências, porque escutando o que o outro está fazendo, as experiências em diferentes contextos, a gente vai também pensando no que fazer, a gente se identifica também, porque vê que o outro está vivendo coisas parecidas. Acho que isso é um apoio fundamental, e é onde eu tenho encontrado esse conforto, esse acolhimento nas aulas, que não são aquelas aulas como eram antes, elas operam de outra forma. E, nossa, tem um sentido muito grande, porque são nesses encontros que a gente se fortalece, que a gente cuida da saúde mental, que a gente mantém viva aquela vontade de que tudo isso vai passar e que a gente quer muito se encontrar. Então, acho que isso é super importante. E pensar também, a gente tem toda essa questão da tecnologia, né? Eu trabalho com professores, e então a questão do medo, né, da tecnologia, que ela vai nos substituir, que, enfim, que eu vou estragar. Não tem nada que substitui essa mediação do professor. O professor é fundamental, alunos sabem mexer na tecnologia para redes sociais, para
enfim, curtir. É muito fácil fazer essas coisas, mas para o processo de ensino-aprendizagem, professor é fundamental para organizar esse conhecimento sistematizado, para estar ali presente, enfim, engajado com esse aluno, para que o processo, a educação tenha sentido. Então, precisa. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar muito enquanto professor, que a tecnologia, a gente não tem que ter medo dela de forma alguma, e ela não vai nos substituir. Eu acho que esse momento está provando muito isso, o quanto as relações são importantes e o quanto a gente agora se manter nessas relações é fundamental, se manter conectado com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que nos dão apoio, que nos ouvem e que também a gente possa ouvi-las. Então, essa troca é super legal. E eu acho que isso empodera muito a nossa prática, sem dúvida. Obrigada, gente, muito obrigada por conhecê-los, por compartilhar esse momento. E seguimos, né? Vamos em frente, um dia de cada vez. Eu acho que isso é importante também. Sem dúvida. Obrigada, Thaís. Eu acho que, assim, da tua fala, resumo. O professor é fundamental. Ponto. Eu acho que, sem dúvida alguma. Muito obrigada. Bianca, por favor, o teu fechamento. Vai ser bem breve e gostaria primeiro de agradecer, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar. Berenice, Thaís, João, né? Anotei muitas coisas, um privilégio poder ter esse diálogo com o PSIS. A gente acaba trabalhando muito com outros profissionais e pouco com os colegas, então eu valorizo muito esse momento. Mas agora eu gostaria de fazer esse fechamento endereçando para os colegas PSIS que estão compartilhando conosco agora esse momento. É um momento social da gente ser criativo, da gente parar de se cobrar perfeição para poder construir diálogo, né? Então, a coragem da gente ser imperfeito, né, de se colocar a nossa fala, o nosso conhecimento a serviço de um momento mundial em que a saúde mental de todo mundo está desafiada. Então, que a gente se autorize também a ocupar esses espaços, a falar, a dizer da importância da psicologia. Agora é essencial acreditar na potência da escuta sem receita. A gente não precisa ir para uma escola e sustentar que a escuta docente ela é fundamental antes de um trabalho com os pais ou com os estudantes e ter que dar receita para os professores de como se lida com pandemia. Gente, não tem especialista em pandemia. Ninguém, né? Nem os infectologistas viveram uma pandemia na vida real, estudaram sobre isso, mas não viveram. A gente está aprendendo juntos, então a gente não precisa dar receitas. E uma das coisas mais lindas da escuta docente é o compartilhamento, instigar os professores, além de falarem das dores, das dificuldades, desafios, perguntar para os professores, tá, mas me conta, vamos compartilhar aqui, o que cada um está fazendo para escapar da lógica produtivista e entrar numa ética do cuidado de si mesmo, e o que vocês estão fazendo para viver de uma forma mais integrativa, de uma forma mais saudável esse desafio social, né, esse momento. E os compartilhamentos, eles falam por si, e a gente está ali como esse elo de escuta entre todos, né, acreditar que isso é muito importante, e que isso é difícil de fazer, e que tem preparo técnico para se fazer isso, né, e confiar nesse espaço. E termino com a fala de um diretor, uma live grande, que tinha quase 200 professores, uma rede grande de escolas, e o diretor, em toda a sua formalidade, termina a live muito emocionado, né, com um compartilhamento que os professores falando que sentiam falta da sala de professores, da chegada na escola, e contando as coisas que estavam fazendo em casa. E ele disse assim, e se tudo estiver muito difícil, vocês abram uma cervejinha, assim como eu faço, de noite, e relaxem. Não é a receita dele, mas eu quero dizer que aquele diretor, naquele momento, ele se viu tão próximo dos professores, apesar de cada um estar na sua casa, ele conseguiu tão empaticamente entender o que eles estavam vivendo, que conseguiu fazer uma brincadeira, né, humanizadora dele, brincando com o seu cotidiano, trazendo um pouquinho da intimidade, porque está todo mundo expondo a sua intimidade, né, assim, a gente está tendo que lidar com isso,
e foi uma risada geral naquele momento com a live, e as pessoas se sentiram também acolhidas, né? Porque ele também se tornou vulnerável quando ele propôs aquilo, e foi bonito esse espaço. E depois, isso com certeza reverbera de todo o trabalho docente com os professores, para a gente entender o sentido e o significado do que a gente está fazendo agora. Então, acho que é isso, né? Tem muita gente perguntando dos livros, mas a gente pode continuar essa conversa num outro momento. É isso. Obrigada, gente. Ai, dá uma sensação assim de não dar para acabar, sabe? Que fica aquele desejo, ainda temos muito a falar. Mas eu agradeço imensamente poder ter compartilhado com vocês esse momento, né? De construirmos essa história, de escrevermos essa história durante a pandemia, né? Eu acho que, sem dúvida alguma, olhar para os professores assim, não tem como discutir isso sem envolvê-los, né? São parte fundamental, como disse a Thaís. Mas eu aqui, enquanto vocês falavam, vou dando meu olhinho, eu gostaria de ler 2 ou 3 mensagens do chat que eu acho que diz um pouco sobre isso. Aqui tem uma do Fábio Santos, que ele está dando parabéns aos envolvidos pela live, por mais lives assim, então fica aquele gostinho de outros momentos, cheias de empatia, e principalmente quando o tema é educação. Eu acho que o mote é esse, né? A gente precisa... Aí também, assim, agradecendo esse conforto, eu acho que é isso, né? Fica aquela expectativa de que precisamos ter resposta para tudo, tem uma receita, não temos, né? Não temos, vamos pensar junto, as coisas estão acontecendo e a gente vai pensando, né? E vai dando suporte um ao outro. Obrigada pelo espaço de trocas, deixa eu achar aqui um outro que eu estava antes, que daí correu a minha... Peraí. Parabéns, excelentes reflexões, e que venham mais momentos como este. Então, acho que assim, isso dá a ideia, né, do alcance desse momento e da necessidade da gente falar mais sobre esse espaço que é da educação, que é das relações e que é do professor, né? Então, sem dúvida alguma, agradeço muito, né, aos convidados, a Bianca, a Thaís, ao João, e a todos que participaram, né, que eu pude dar aqui um olhinho, agradeço muito. Eu acho que a gente faz tudo o que faz, sempre pensando em um alcance e em um espaço de trocas, né? A Comissão de Educação, ela tem esse objetivo. Então, acho que, assim, certamente muitas perguntas ficaram ali, inclusive sobre os livros, né? Depois, se a Bianca tiver a oportunidade e conseguir um tempinho para isso, ela pode, de repente, responder, né? Se isso for, estou aqui te colocando já no compromisso, mas tenho certeza que é algo que vai dar muita satisfação. Então, muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigada por esse momento. Tchau, tchau, gente. Obrigada.